A série de história da tecnologia vai falar sobre uma desenvolvedora de games bem diferente. Ela não é super antiga, nem ficou famosa por títulos em consoles de Nintendo, Sony ou Microsoft. É a Zynga, uma marca do mundo das redes sociais e que tem em Farmville o seu principal produto. Mas você sabe como ela começou, por que ela virou uma gigante tão rápido e por onde anda hoje? Antes de saber tudo isso, deixa o seu joinha porque a pesquisa está completa. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e toca no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Beleza? Então vamos lá para a história da Zynga. A Zynga é fundada em julho de 2007 nos Estados Unidos por Mark Pincus, um executivo e empreendedor que já tinha 3 startups na bagagem e muita experiência já na nova economia do Vale do Silício, aquela voltada para redes sociais e empresas que bombavam muito rapidamente. Ele percebeu a oportunidade de entrar no mundo de jogos para Facebook, isso quando a rede social do Mark Zuckerberg liberou a sua API e prometeu espaço para o desenvolvimento dos chamados jogos sociais. Essa foi uma das várias estratégias para que os usuários passassem cada vez mais tempo com o Facebook aberto, independentemente do que você estava fazendo por lá. O nome original do estúdio era Presidial Media, baseado em uma região da cidade de San Diego, mas ela foi rebatizada em homenagem a Bulldog Zynga, que era a melhor amiga do fundador e que havia falecido. Ainda em 2007 sai o primeiro jogo da desenvolvedora, e é uma versão de poker, um Texas Hold'em bem simples para o Facebook, sendo um dos primeiros games de toda a rede social. No ano seguinte, ela já recebe um valor acumulado de 40 milhões de dólares em financiamento, isso antes mesmo de lançar os seus maiores sucessos. O fundador percebeu como o Facebook estava cheio de jogadores em potencial, aquelas pessoas que não eram fanáticas por games, não eram veteranas, mas podiam ser fisgados pelos passatempos certos. Tinha outra coisa. Ele precisava de um diferencial na jogabilidade para quem tinha pouco tempo, pouca paciência e alguma grana para gastar. Ele mesmo diz que vivia jogando online e vivia perdendo para jogadores mais novos e queria ter uma forma de pagar para ter ferramentas que dessem alguma vantagem. Esse esquema de jogos gratuitos para jogar, mas que dá certos itens ou então energia adicional é bem controverso, mas foi um modelo que deu certo. Na Coreia do Sul isso já estava começando a nascer e ele não queria perder a oportunidade. E o primeiro sucesso da Zynga nasce em junho de 2008, é o Mafia Wars, um título bem simples, baseado em gerenciamento com texto e imagens e você crescendo no mundo do crime. E já teve também a primeira polêmica, porque rolaram acusações de que o jogo era similar demais a um título muito parecido que veio um pouquinho antes, chamado de Mob Wars. O caso terminou em acordo e aí não virou processo. Um mês depois, a Zynga começa outra estratégia que virou famosa: comprar outras desenvolvedoras. E no caso, foi a vez do YoVille, um mundo virtual com minigames e interações no Facebook, que lembra bastante a dinâmica do Rabotel. Já em 2009, com a empresa mais estabelecida, o CEO Pincus abre a Zynga.org, uma instituição de filantropia e também de campanhas sociais dentro da desenvolvedora. Em agosto de 2009, vem ele, o fenômeno Farmville. Se por um acaso você perdeu essa moda, esse é aquele jogo de gerenciar a própria fazenda, cuidar das plantações, da pecuária, do visual e tudo mais. E ele não era exatamente inédito. No Orkut a gente já teve o sucesso do Colheita Feliz, mas agora o alcance era muito maior, era global. E o modelo de negócios era aquele que você já está acostumado. O jogo é de graça, você pode jogar tranquilamente. Mas se quiser equipamentos, itens de decoração, carregar mais rápido certas tarefas, aí não adianta. Tem que desembolsar um pouquinho de dinheiro de verdade. Farmville foi o primeiro jogo de Facebook que atingiu 10 milhões de usuários diários ativos. Em fevereiro de 2010, ele chegou a 80 milhões de jogadores e atingiu o pico de 30 milhões de pessoas entrando todos os dias, só para dar aquela conferida na propriedade virtual. É muita gente, e boa parte delas não se importava em fazer um ou outro pagamento volta e meia. Mas esse ainda é só o começo, porque em 2010 ela lança Cityville, o gerenciador de cidades que expandia bastante a jogabilidade e trazia muitas opções novas. Ele não chega até a complexidade de um SimCity, mas vale lembrar que esse é um jogo grátis, é um jogo social, e que podia rodar tranquilamente no mobile e no navegador. No fim do ano, o Cityville chegou a 61 milhões de usuários mensais
e na sua melhor fase teve números melhores que os do próprio Farmville. A Zynga começa então a virar uma desenvolvedora que despertou amor e ódio do público, e aí surgem também os primeiros problemas. Apesar de vários elogios e de também acessos, os jogos eram considerados spam por muita gente, e as microtransações irritavam vários dos usuários. Além disso, o próprio Facebook começou a cortar o mal pela raiz, reduzindo as notificações e também o alcance dos games na rede. Por fora, games mobile como Candy Crush estavam puxando uma boa parte do público. Atenta a isso, a Zynga começa aquisições e parcerias para se garantir. Ela compra a New Toy, desenvolvedora do fenômeno Words with Friends, e começa a adquirir outras empresas pequenas em busca do novo Farmville. Já em 2011, o Facebook modifica o modelo de negócios com uma moeda própria e passa a exigir uma taxa sobre as microtransações. A Zynga, que tinha um acordo com a empresa faz tempo, conseguiu reduzir a porcentagem, mas ela ainda era alta. E o auge financeiro da empresa chega em dezembro de 2011, quando a Zynga faz a oferta pública de ações, levantando $1 bilhão no processo e passando para o valor de mercado de $7 bilhões. Foi a maior oferta pública de ações de uma norte-americana na internet desde a Google em 2004, ou seja, foi bem impressionante. E com esse gás, a empresa faz uma parceria com a Hasbro para criar produtos físicos baseados em sua marca e lança uma plataforma chamada Zynga with Friends, que é um ambiente de jogos separado do Facebook, mas que não deu todos os frutos esperados. Em aquisições, a compra da vez é da Oh My God Pop, que é desenvolvedora do fenômeno Draw Something, que eu adorava jogar. E ela se empolga também nos lançamentos mais antigos. Nessa época, Farmville 2, Paraíso Tropical e Aventuras no Campo, que é a versão para Android, iOS e Windows Phone são lançados. Esses jogos são os que permanecem em funcionamento até os dias de hoje. E olha o que eu falei da dependência. Em 2012, 86% da receita da Zynga veio do Facebook. Isso fez ela buscar o mobile e também o online fora da rede social. Fazendo isso, a receita cairia naturalmente e para isso ela estava preparada. Mas ela não esperava que fosse cair tanto. Em 2013, a crise bateu forte e a Zynga anuncia a sua primeira rodada massiva de demissões, com 18% dos funcionários sendo cortados e escritórios inteiros fechados em cidades dos Estados Unidos. Nesse tempo, o Cityville 2 foi anunciado como uma tentativa de reabilitação, mas foi cancelado só um ano depois, junto de outros títulos. Na corrida contra o tempo e contra as perdas, uma mudança corporativa enorme também aconteceu. No meio de 2013, o Don Mattrick deixa a Microsoft e vai para a Zynga para ser o sucessor do Pincus como CEO. Foi uma bomba! Era um executivo responsável por lançamentos como o do Xbox 360, trocando uma gigante tradicional por uma empresa de jogos sociais. Mas ao mesmo tempo, o Mattrick estava meio queimado por algumas declarações e políticas no lançamento do Xbox One. E olha como o trabalho dele era difícil. No começo de 2014, a quantidade de usuários diários ativos em todos os jogos da empresa caiu quase pela metade em comparação com o ano anterior, chegando a 27 milhões de pessoas fiéis. Essa crise se intensifica pela falta de interesse do próprio Facebook em divulgar os jogos e até o público também começando a ficar meio saturado dos games na própria rede em si. Ao mesmo tempo, a Zynga começa a perceber que estavam muito dependentes não só do Facebook, mas dos próprios jogos que eles vinham mantendo faz muito tempo. O Farmville 2 não chegou aos números do primeiro, o Cityville 2 deu errado e o Party Place, que foi o primeiro 3D da empresa e custou muita grana, foi fechado depois de menos de 2 anos sem deixar muitas saudades. E olha, o mercado mobile era complicado. Ter um jogo de sucesso só significava tranquilidade a curto prazo, porque você sempre tem a pressão de lançar mais e mais novos jogos e melhores. E essa transição não foi feita do jeito certo, e não era fácil mesmo. Nesse processo, a Zynga acerta ao comprar a Natural Motion, da franquia mobile de corridas CSR. Mas essa estratégia gerou mais problemas também. Ela comprou a empresa demais e não conseguiu fazer todas essas aquisições compensarem a longo prazo. Como eu falei então, o mercado mobile é essa selva, né? A Zynga era a rainha do Facebook, foi a pioneira mais bem-sucedida da plataforma por muito tempo, mas não repetiu o sucesso no mobile. Além disso, nessas plataformas a atenção era muito mais dividida entre sucessos desde Angry Birds até Clash of Clans e Candy Crush.
Quase todo mês surgia um novo fenômeno no mobile e ele não era da Zynga. E só acumular usuários mensais ou diários pode não significar a receita, já que isso vinha de microtransações e também de anúncios. Para você ter uma ideia, em 2015, ela tinha 27 jogos para Facebook e 17 títulos que eram compatíveis com dispositivos móveis. E lembra do fundador, o Mark Pincus? Ele começou uma incubadora em 2014 chamada Super Labs e essa empresa de startups foi comprada pela própria Zynga no ano seguinte. O fundador da empresa então volta para casa e em abril de 2015 reassume o cargo de CEO de forma provisória. Isso porque o Don Mattrick abandona o barco, já que não conseguiu reverter a difícil situação. O Pincus fica no cargo até a chegada do Frank Gibeau, um veterano que comandou o setor mobile da Electronic Arts e trabalhou na EA por 20 anos. E olha, ele tem feito um trabalho que não é espetacular, mas pelo menos não é tão desastroso assim. Nos últimos anos, a Zynga não é mais uma gigante, mas também não é um fracasso. O tombo foi grande, mas ela não desistiu e segue muito sólida, embora bem mais discreta. Em 2018, ela teve o segundo ano lucrativo consecutivo, e as compras ficaram mais espaçadas e mais bem pensadas. Nesse ano, ela garantiu a Small Giant Games do Empires and Puzzles. E atualmente, então, ela ainda existe. É uma empresa mobile first, mas está começando a tatear o setor de crossplay, ou seja, para outras plataformas. Não dá para dizer exatamente que ela perdeu o trem do mobile, mas com certeza a Zynga foi deixada de lado pelos jogos Battle Royale e por outros concorrentes. Você ainda vê títulos dela nos tops das lojas de Android e iOS, mas para quem estava acostumado em dominar um setor inteiro, aí não é tanta coisa assim. A Zynga segue com um catálogo enorme de jogos de puzzle, simulador, gerenciamento e cartas, incluindo as suas franquias mais famosas. O Farmville original foi descontinuado de vez no Facebook em 2020, após a rede social deixar de suportar jogos em Flash. Mas o Farmville 3, no momento da escrita deste roteiro e da gravação desse vídeo, está pronto depois de um lançamento limitado no ano anterior. E olha, ela até conseguiu sobreviver bem na pandemia, já que as receitas aumentaram durante o período de maior isolamento social, pelo maior tempo dedicado aos celulares. Ela ainda comprou o estúdio turco Peak por 1,8 bilhão de dólares, a sua maior compra da história, abocanhando os jogos Toon Blast e Toy Blast. Ainda mais recentemente, ela lançou o Revamp, um jogo para Snapchat, e fechou licenças bem importantes de franquias como Harry Potter, Game of Thrones e Star Wars. Esse último, aliás, merece uma menção especial. O jogo de combate em terceira pessoa Star Wars Hunters vai ser lançado em 2022 também para o Nintendo Switch e tem um potencial que é bastante alto. 12 anos depois, não adianta, a Zynga segue em busca do novo Farmville. E essa história da Zynga, uma desenvolvedora de jogos sociais e para celular que teve um período de auge, mas também apresentou dificuldades de adaptação em um mercado difícil que não perdoa. Se você quiser saber mais de uma empresa, de um produto ou de um serviço, deixe o seu comentário aqui porque você sabe que a gente lê. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. As fontes que foram utilizadas na construção desse roteiro estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquele vídeo que você tanto pede já pode ter sido postado por aqui. Até a próxima!